Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal pensado para você estudante do ensino fundamental, do ensino médio, você universitário, você pesquisador, você curioso da matéria. Esse canal foi pensado e idealizado a seu favor, com a intenção de democratizar, tornar mais dinâmico o ensino público, a absorção de conhecimento e a prática e exercício de conhecimento em humanas. Dito isso, me presentei com o seu like, me presentei com a sua curtida, compartilhe os conteúdos do canal se ele for interessante para você, com certeza ele será interessante para aqueles seus iguais. Torne-se inscrito, vamos juntos nessa corrente democratizar o ensino público, tá? Sem mais delongas, mais um conteúdo no nosso módulo de filosofia e aquele nosso quadro, o filósofo da vez. E hoje nós estamos com o Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre já é um filósofo do século XX, já estamos começando a entrar nos filósofos do século XX. Ele foi nascido em 1905, em Paris, França, e ele é um articulista, ele é um teórico que definiu o existencialismo. Essa é a sua importância básica no âmbito filosófico. E ele faleceu em 1980 em Paris, França. Então vamos lá, vamos ver o que é que esse filósofo ele defende, né? Ele como existencialista moderno. Sartre, ele foi existencialista por excelência. Sua obra explorou todos os temas clássicos, desde o modo de pensar, em particular a ideia da primazia da existência individual, o caráter da liberdade humana e a natureza da ética. Esses são os três pilares que vão seguir a vida e a obra de Sartre. A existência do indivíduo, o caráter da liberdade humana e a natureza ética. Esses três pilares eles têm que ter conexão para que o ser humano ele tenha uma vida de excelência. A filosofia existencialista de Sartre, delineada entre o ser e o nada, começava pela análise da natureza do ser. E para isso ele divide o ser humano em duas esferas. A primeira, que é a consciência, é o ser para si. E o ser em si, que é todo o restante. Então, basicamente, esse ser em si é aquele ser dentro de você que analisa a sua própria mente, a sua própria consciência, aquele momento em que você está conversando com si só. Aquilo é a sua consciência. É um debate entre você e a sua consciência, entre você e você mesmo. E o ser para si seria todo o resto, todas as atitudes ou as consequências de seus debates e dilemas com a sua consciência. E Sartre argumentava que o para si, o ser para si, é caracterizado pelo nada, que o vazio está diretamente no centro do ser. Que tudo aquilo que envolve nossa consciência e nossas diretrizes, ela parte de um vazio, tá? Em resumo, ele queria dizer que não existe nenhuma essência humana. Não existe na origem do ser humano, na origem do ser próprio, não existe uma fórmula dizendo quem vai ser quem na natureza, quem vai ser quem na sociedade. Mas é a consciência separada do mundo das coisas, que ela é pura, e é a possibilidade vazia, né? E nisso reside sua liberdade. Então a consciência, ela não tem uma essência prévia, mas ela está separada do mundo, o mundo objeto, o mundo palpável, o mundo sólido. E essa consciência ela é pura e ela tem uma possibilidade de vazio. E nisso reside a liberdade, porque esse vazio
são as possibilidades de escolha, são as possibilidades de livremente escolher o que você quer fazer dentro de um dilema. É possível ver o que essa ideia envolve ao considerar o tratamento de Sartre para o conceito de negação, ou a capacidade dos indivíduos tratarem a respeito daquilo que não é o caso. Ou seja, sempre quando estamos diante de uma situação que por vezes devemos fazer, mas que por muitas vezes não queremos. Então a liberdade ela também traz em si a possibilidade de negatividade, de negação. Você poderia escolher o que quer ou o que não quer fazer. Isso faz parte do existencialismo. Fica evidente em uma série completa de atitudes que um ser consciente pode adotar em relação aos objetos para os quais o mesmo é dirigido. Talvez o mais importante seja a capacidade do para si, do ser para si, de projetar-se além do presente em um futuro aberto de possibilidades irrealizadas. Aquele momento em que você está debatendo com sua consciência sobre o momento em questão em que você precisa tomar uma atitude e dessa atitude você começa a visualizar o futuro, tá? Isso também faz parte do existencialismo, o existir num futuro, quem você quer ser no futuro, baseado nas suas escolhas de hoje. Nesse sentido, a liberdade reside na permanente possibilidade de que as coisas possam ser diferentes. Aí é aquele momento que você toma como base ou como exemplo uma outra pessoa com mais idade, com mais experiência que você, que tomou atitudes parecidas com aquela que você está prestes a tomar e os resultados que ela adquiriu. Mas muitas das vezes, com você as coisas podem ser diferentes ao que você pensa. Não que você pense por uma possibilidade, mas porque você quer fazer algo que você não deveria fazer. Isso é existencialismo. Em face dessa liberdade radical, os seres humanos experimentam angústia, que também é uma outra característica do existencialismo. O fato de você viver um presente angustiado, amargurado, por consequências de atos do passado, de atos até do momento presente, onde você arquitetou toda uma possibilidade de benefício, mas que na verdade o que aconteceu foram malefícios. Então aquela angústia, aquele pesar, e você começa a arquitetar em sua mente, se pudesse voltar no tempo e fazer diferente, mas aí já é tarde. As pessoas adotam estratégias de má fé para preencher aquela vontade, né? Elas buscam negar a liberdade, que inevitavelmente lhes pertence. Aí é o momento da pessoa se vitimizar. Ah, fiz porque eu não tinha escolha. Na verdade, ela tinha. Ela não quer admitir que ela fez algo que ela queria fazer, mas que deu errado. Assim, por exemplo, um tipo de má-fé está nas decisões que as pessoas tomam a respeito de assuntos que envolvem moralidade. As pessoas que alegam que não podem fazer sexo antes do casamento porque isso é errado aos olhos de Deus, por exemplo. Nós vemos isso muito nas religiões, principalmente nas religiões cristãs e islâmicas, onde a vida do jovem ela é pautada dentro de um dogma, dentro de uma diretriz, onde os adultos, né, os mentores dessa religião, traçaram essa regra de moral e conduta para talvez preservar o jovem de alguma angústia que possa vir a acontecer por conta desse ato sexual, como o exemplo dita. Mas que por muitas vezes esse jovem ele vai fazer porque ele quer, ele tem vontade de fazer, independente das consequências que ele vai ter que enfrentar, né? Seja uma gravidez indesejada,
seja o repúdio do próprio círculo religioso e várias outras possibilidades, né? Que vão gerar angústia a esse indivíduo. Ou se esse casal, né, de jovens dizer dane-se a fé, dane-se a religião, estou fazendo o que eu quero e vamos ser felizes a partir desse momento que a gente se gosta, a gente se ama. Mas existe a possibilidade do cara, depois que conseguir o que ele tanto queria, que era o ato sexual, ele deixar a menina para trás, partir para uma outra, ou ele descobrir que sexo não é nada daquilo que ele pensava que fosse. Ele vai atrás de outras possibilidades e a menina acaba sendo deixada para trás. Geralmente é o que acontece. O contrário também pode acontecer. Tudo isso que eu falei que se encaixa ao ser masculino, se encaixa também ao ser feminino. E tudo isso vai gerar angústia. Que muitas vezes é dessas angústias que as religiões tentam privar o jovem, né? Tudo que as pessoas podem fazer é realizar as suas escolhas automaticamente, com pleno conhecimento de que estão escolhendo livremente. Sartre, porém, não achava que as pessoas faziam escolhas de maneira caótica ou aleatória, mas que elas faziam por uma questão de faticidade ou as situações que os indivíduos enfrentam, onde essas escolhas são feitas diante de determinados cenários concretos que não podem ser modificados. Aí, Sartre ele já vai beber da fonte do determinismo, onde as coisas acontecem porque foram determinadas dessa forma e que teria que acontecer dessa forma, não poderia acontecer de outra. Mas existencialismo é um pilar, determinismo é outro. Eu prefiro focar na situação de que o indivíduo, o ser humano, o ser pensante, ele tem a possibilidade de escolher aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele precisa fazer, aquilo que ele julga ser óbvio. Assim, as pessoas não são livres para fazer absolutamente nada. Por exemplo, isso tomando como radical uma situação fatídica, uma situação de enfrentamento. Por exemplo, se você estiver encostado contra uma parede com alguém apontando uma arma para a sua cabeça, então sua liberdade de ação é de fato limitada por conta daquele agressor. Isso é o que a lógica diz. Porém, nessa mesma situação, segundo Sartre, segundo o existencialismo, mesmo dentro dessa situação você permanece fundamentalmente livre. Você detém a capacidade de adotar a atitude que quiser escolher em relação à situação que está enfrentando. Um indivíduo apontando uma arma de fogo contra você. Mais do que isso, já que os seres humanos são necessariamente livres, você é forçado a escolher como vai enfrentar a possibilidade da sua própria morte. Porque, óbvio, numa situação dessa, se você reagir, o cara vai puxar o gatilho. E a possibilidade de você morrer são de 100 para 1. Ou seja, segundo Sartre, somos sempre inevitavelmente livres. Mesmo sob a mira de uma arma, nós fazemos escolhas. De que maneira enfrentamos nossa morte, de que maneira vemos o nosso agressor e como revemos o nosso passado. Aquele momento em que se diz: a vida passou diante dos meus olhos no momento em que você esteve diante da morte, né? Então, o existencialismo é basicamente isso, turma. Os três pilares fundamentais, a lógica, né, de existir, de você ter consciência, de você debater com sua consciência, de você interagir com o mundo exterior, você está livre para fazer as suas escolhas, longe dessa esfera determinista. Tá ok? Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje.
Espero que tenha sido útil e produtivo para vocês. Espero poder vê-los aqui de novo na próxima aula e até lá!